Boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, 19 de novembro de 2024, véspera de feriado. Foi comunicado à equipe de transição do prefeito Mário Costenaro que nós fizemos uma alteração no horário da reunião da Procuradoria-Geral do município para concluirmos às 6 horas de informações da Secretaria de Planejamento nesta tarde. Agora, então, de novo, reitero, 16 horas e 14 minutos, estamos iniciando aqui a nossa informação, que naturalmente dentro do campo jurídico é um universo de coisas que tem que ser tratados, porém, informações básicas, mas também relevantes do ponto de vista daquilo que tem a Procuradoria-Geral através do primeiro procurador. Registre-se isso em letras itálicas e sublinhadas, que o primeiro procurador do município de Toledo chama-se Mauri Ricardo Refati. Refati com 2 Fs e 2 TI. Assim como fora o primeiro secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o vereador Leoclides Luiz Rosso Bisoni. Então, entrou para a história, né, doutor Mauri? E a gente tem aqui o subprocurador também, doutor Matheus Arendt. Doutor Matheus Arendt, servidor público, que também ocupa esse cargo de subprocurador. Doutor Mauri, a gente sabe que o universo de processo a gente trouxe aqui para marcar a sua presença e, naturalmente, as informações que você tem a informar para a transição. Não vou passar a palavra agora para o doutor Diego Bonaldo, porque há 30 segundos atrás já conversamos, acho que não chegou nenhuma informação. Então, já passamos direto aqui para o nosso procurador-geral do município, doutor Val. Fique à vontade, doutor, bem-vindo. Obrigado, prefeito. Beto Luniti, boa tarde, os componentes da comissão ou da equipe de transição formada pelo prefeito Beto Luniti. Prefeito, inicialmente eu gostaria de deixar registrado na ata a minha irresignação com um fato que ocorreu hoje pela manhã, em que um membro da equipe de transição do prefeito eleito esteve na Procuradoria conversando com o servidor para tratar de alguns assuntos que, de certa forma, estão relacionados com a transição. Sou sabedor de que ficou combinado, que ficou ajustado já nas primeiras reuniões, que tudo seria tratado aqui, neste ambiente, neste local, onde seriam gravados e registrados todos os atos, todas as ações. Entretanto, esse componente esteve na Procuradoria, conversou com o servidor, sequer teve o respeito e a dignidade de conversar com o Procurador-Geral, certo? Sobre isso. Então, eu gostaria de deixar registrado esse tipo de comportamento que não é adequado para a situação, tá? Bom, com a permissão sua, fica registrado isso, então, a ata, e vamos reiterar aqui aquilo que fora combinado com o prefeito eleito, Mário Costenaro, com a equipe de transição, sob a coordenação do Dr. Rui Fonsati Júnior, com a presença da Janice Aparecida Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso, Vós Silvanos, que tudo aquilo que há de pedido de informações será totalmente atendido dentro daquilo que a lei preconiza, os órgãos de controle têm, os manuais, tudo. E ficou acertado que todas as reuniões que precisam ter que ser realizadas serão nesse ambiente para que tudo fique transparente e gravado para a opinião pública. E fora aceito essa propositura, até porque nós estamos, assim como já aconteceu, reuniões de educação,
assim como estão acontecendo as visitas na saúde, oficiadas, registradas. Aqui a gente, então, reitera que se porventura houver alguma necessidade de algum integrante da equipe de transição ou por designação do prefeito e da coordenação de transição do prefeito eleito, identificada a pessoa que vai precisar fazer visitas a locais, precisa ser tratada aqui horário, data e o assunto que será tratado para que isso seja tratado aqui. As visitas aos locais são para o conhecimento de espaço físico, etc. E tal. Como foi já tratado isso em reunião com o prefeito eleito. Então fica registrado essa questão e, naturalmente, a equipe de transição do prefeito Mário deve estar acompanhando isso. Então, a gente estabelece isso. E quem veio visitar aqui, segundo informações, foi o integrante da equipe de transição, Marcelo Marques, que estava presente na reunião aqui. Então, fica registrado que não foi isso combinado e a gente, naturalmente, quer seguir o que foi combinado. Doutor. Obrigado, prefeito. Bom, em relação à Procuradoria-Geral do Município, a apresentação não merece maiores delongas, até porque em função da própria atividade que é desempenhada pela Procuradoria. Bom, mas ela foi criada recentemente, em 2022, pela Lei 2.420, onde que foi estruturado a Procuradoria-Geral. Nessa própria lei vai ter todas as atividades, o que compete à Procuradoria, o que a atuação da Procuradoria, tudo dentro dessa lei pode ser verificado qual... Que a gente vai anexar. Exatamente. Bom, a estrutura da Procuradoria ela pode ser encontrada no artigo 4º desta lei 2.420, onde que tem o procurador-geral, subprocurador-geral, os procuradores municipais, colegiado de procuradores, setor técnico-legislativo, setor administrativo, PROCON e o núcleo de estágio. Então, esta é atualmente a estrutura da Procuradoria. Aí nós temos 12 procuradores concursados, mais os servidores, aí o diretor técnico legislativo, o Afonso, eu nunca sei pronunciar o nome dele, Chim, né? A Márcia, Regina, que trabalha com ele, e o Wellington, que faz a parte administrativa. Temos também, dentro dessa estrutura, um procurador que atua junto à Secretaria de Assistência Social, né? Porém, foi criado um cargo específico de advogado, que agora está só esperando passar o período eleitoral para poder ser convocado esse advogado. Aí aquele procurador que está atuando lá da Secretaria de Assistência, o advogado Suas, então ele volta para a Procuradoria para atuar aqui. Atualmente é o Dr. Marcos dos Santos Vieira que está lá. Aí lá no PROCON nós temos a coordenadora, a Janice, e vários outros servidores no atendimento, inclusive um dos procuradores, o Dr. Douglas, está atuando lá no PROCON. Em relação a processos, é uma coisa sazonal, né? Porque ela vai alterando. Atualmente nós temos aproximadamente 2.500 processos, né? 2.000 e tantos na Justiça Comum, né? Na Justiça Federal 29, isso em primeiro grau e 8 em segundo. E no Tribunal Regional do Trabalho nós estamos com 264 em primeira instância e 37 em segunda instância. As recomendações administrativas, TACs, isso tudo pode ser encontrado no site do município. O link está aqui, que vai ser depois no Portal da Transparência também. E assim, o que... Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, doutor. Os TACs que você fala são
todos os TACs que são firmados por todos os prefeitos que passaram. Exatamente. Tá. Então, os últimos que firmamos no nosso mandato, 3 ou 4 no máximo, e os demais que porventura existirem foram de prefeitos passados. Inclusive, claro, inclua-se o meu mandato de 2013 a 2016. Então, todos os TACs para conhecimento do prefeito eleito e sua equipe, que já fora também apresentado em outra ocasião, em outra reunião, não me lembro qual, me ajude aqui. Controle interno, só me engano. Do controle interno, também se reitera aqui. Caso tenham dificuldades de acessar esse site, também lá na reunião do controle interno tem. Sim, mas prefeito, e nos atos de transição, aquele primeiro ofício foi encaminhado todos os... Também tem. Já foi então, encaminhado. veja só, aqui estamos de novo reforçando pela terceira vez essa questão. E nós temos, assim, ações. A estrutura da Procuradoria, ela permanece a mesma, não vai alterar nada, exceto a figura do Procurador-Geral e do Subprocurador, posteriormente, né? Então, os procuradores responsáveis pelo processo permanecem, os processos estão com eles, estão acompanhando todos os prazos, né? Apenas temos alguns mais preocupantes, que B1, B2, e tem mais outros casos específicos, depois o doutor Matheus pode falar. B1, B2, nós temos uma situação que já houve o cumprimento da sentença de uma parte, porque quando saiu a decisão que transitou em julgado... Só vamos fazer um resgate aqui para deixar bem claro esse traço. Essa questão do B1, B2, que foi apelidado desta forma, conhecido pelos servidores, pela comunidade, pelo mundo da política e todos que fazem parte do contexto de vivência local, são ações que foram promovidas a partir de situações que os servidores públicos da área da educação, especificamente professores, detectaram que no mandato do prefeito, saudoso prefeito Schiavinato, tiveram problemas. Lá da época de 2011, 2012, e que se constituiu num processo judicial, onde muitos servidores tiveram o sindicato setorial, através do seu representante do direito lá, contratado pelo sindicato, outros tiveram advogados particulares, e ambos tiveram soluções e sentenças, eu diria assim, contrárias ao município, mesmo com a qualificada defesa que fora feita no tempo correto e oportuno dos nossos advogados da época, hoje nossos procuradores, que resultou então numa decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, que tornou-se, já precatório. Hoje, nós estamos sempre falando em números redondos, em torno de 150 milhões em precatórios. Não é tanto assim, mas é entre 145 e 150. Tá? Só para a gente registrar aqui em números redondos. Que hoje já estão qualificados do Tribunal de Justiça em ordem de pagamento. Nem todos esses valores, é bem verdade, pertencem a essa ação B1, B2. Eu diria que 50% disso, sim. O que o Dr. Bauli está dizendo, que está em curso um novo processo em decorrência daquela primeira decisão, para que ainda de novo seja discutido na justiça aquilo que o sindicato entende, segundo as alegações do processo, que o município não tenha cumprido. É isso? Exato. Efetivamente, a origem desta divergência, dessa ação existente pelos servidores, pelos professores, decorre o seguinte, que havia um cargo de professor e foi criado um outro cargo de professor com salário maior, mas com as mesmas atividades. Então, esses
pediram a equiparação com essa aqui. Essa ação ela foi ajuizada em 2012, onde que postulou 5 anos para trás, até 2007. Foi julgado, conforme o senhor falou, foi julgado procedente, transitado de julgado. O sindicato fez o cumprimento de sentença, mas ele fez o cumprimento de sentença apenas de 2007 a 2012. Quando essa decisão transitou em julgado, o cumprimento de sentença ocorreu em 2018. Então, de 2018, eles não fizeram. E deixaram passar. Agora, salvo engano, ano passado, eles ingressaram com o cumprimento de sentença desse período de 2012, né, até 2018, né, doutor? Isso, perfeito. Então, esse pedido já aumenta em mais 158 milhões. Tá? Então, a tese que nós, e inclusive já até do STJ, é de que não fez o cumprimento de sentença naquele período lá atrás, deixou para fazer depois, cai na prescrição. Então, essa é a nossa tese. Em primeiro grau, não obtivemos êxito, mas foi um recurso para o Tribunal de Justiça, foi concedido o efeito suspensivo, mas ainda não foi julgado o mérito da ação. Né? Dr. Matheus até tem um caso isolado, semelhante, em que a decisão aqui, por outro juiz, foi favorável ao município, e aí... Foi reconhecida a prescrição nesse caso já no primeiro grau e agora está em recurso. Então, o objetivo dessa nossa conversa é dizer para o prefeito eleito e sua equipe que está tramitando no Tribunal de Justiça uma ação de tamanho vulto que, se não for cuidado pelo procurador-geral e pelos procuradores da forma que seja necessário, naturalmente a Justiça tomará a sua decisão. E se avizinha, em decorrência de um equívoco lá da época do escravinato, é importante ressaltar e registrar isso, poderá o município ter ainda que cumprir pagamentos imprecatórios, ser julgado procedente de mais 150 milhões, segundo os cálculos aqui. Então, é uma ação relevante, importante, que fica aqui registrado que este processo não pertence ao prefeito Beto, nem no primeiro mandato, não pertence ao prefeito Lúcio e não pertence a nós neste mandato. É originariamente constituída a partir de equívocos, agora podemos dizer isso, que foi tramitado julgado lá da época do escravinato. Infelizmente ele não partiu os nossos sentimentos à família, mas é um registro histórico que é preciso fazer. Ainda em relação a situação semelhante a isso, nós temos também situações de médicos. Exato. Que o doutor Matheus tem acompanhado e pode passar as informações, prefeito. De um médico só que poderá, ou deverá, não é nem poderá, deverá receber 2 milhões e pouco, justamente em função de, tinha um cargo T20... o T2, os médicos eram chamados de T2, T4 e T6, né? Então até eu tenho aqui uma tabela de 2009, que era a situação. Um médico T2, em 2009, ele recebia R$ 1.500 de salário. O médico T6, ele recebia R$ 7.100. Se você multiplicar os R$ 1.500 aqui por 3, que seriam para fechar as 6 horas, ele ficaria com R$ 4.700 apenas. Então, há uma defasagem aí de R$ 2.400 por mês de diferença. Então, esses médicos também ingressaram com ações contra o município para reaver na mesma situação a equivalência salarial entre os cargos. Pois isso são médicos pediatras, são médicos clínicos gerais. Então, eles fazem a mesma coisa, só tem cargas horárias distintas e os salários discrepantes. Então aconteceu isso também. Em que ano que ocorreram esses fatos, a criação desses cargos com essa diferença de salário? Salvo engano foi 2005, 2006 também. Então veja aqui, é difícil a gente ter que dizer isso, mas é necessário afirmar historicamente. Todos sabemos a qualidade que foi o mandato do prefeito Schiavinato. Todos sabemos, respeitado por mim e por todos. Porém,
do ponto de vista das relações que se tratavam de gestão de recursos humanos, deixou um passivo estratosférico para o município. Tá? E são níveis de informações. Mas, enfim, eu vejo que essas questões precisam ser tratadas pelo futuro prefeito. Aqui nós estamos trazendo informações que estão no conjunto de processos que me presta aqui, doutor, aqui registrados, né? No Tribunal de Justiça, 2.255 processos em primeiro grau e recursos 381. No Tribunal Regional Federal, 29, com recursos em 8. No Tribunal Regional do Trabalho, 264, com 37 recursos. E aqui estão processos trabalhistas de ordem tributária, de contestações, quer dizer, são inúmeros processos. E, na verdade, o município precisa, em alguns casos, rever legislação para não sofrer reveses na justiça. Então, eu acho que é importante essa colocação aqui. Doutor Mauri, tem alguns outros casos que é de hora extra, né? Que era pago plantão para médico e entrou hora extra. Não tem um caso nessa linha também de precatórios de médicos? Os precatórios da ESA não... Esses são mais antigos, se não me engano, já foram julgados. Eles já foram julgados, já não estão mais sob a responsabilidade da Procuradoria. Isso já está... Porque esses casos eram, que a gente sabe, o médico fazia... Vou dar um exemplo. No Hospital Bom Jesus, no hospital particular, chama o médico para fazer plantão, paga-se o plantão para ele. E foi feito isso no município. Só que daí o médico, o servidor não faz plantão, o servidor recebe hora extra. E depois o município deve pagar as horas extras. Provavelmente deve ser processo mais antigo. E já é precatório. Que está precatório. E quando passa precatório, já deixa de... Encaminha-se tudo ao Tribunal de Justiça e quem administra isso é o Tribunal de Justiça. A ordem de pagamento, tudo isso é feito por lá, prioridades, essa situação. O município já não se envolve mais a partir do momento que é expedido o precatório. E aquela, são dúvidas mesmo, aquela situação relacionada ao IPTU, que é da base de cálculo do IPTU, que chegou um momento que foi colocado ela mesma a base de cálculo do ITBI. Essa questão foi declarada inconstitucional, mas com modulação dos efeitos. Quem entrou com a ação teve o direito assegurado, mas a decisão que julgou que seria inconstitucional a tese do município aqui, ela passou a prevalecer a partir daquele momento da decisão. De novo, o que está sendo tratado aqui foi uma lei que o prefeito Schiavinato mandou para a Câmara Municipal, aumentando o valor do IPTU, houve uma mobilização da sociedade, ele retirou a lei, depois ele mandou novamente, mas estabeleceu que o valor venal estabelecido na negociação da escritura é que tornar-se-ia e tornou-se o valor venal para fins de tributação de ITBI e de IPTU. Por longo período, os toledanos, muitos pagaram isso e alguns entraram na justiça. Tiveram direito assegurado da devolução, mas, como diz o doutor Matheus, desculpa, doutor Matheus, houve essa questão de declarar de inconstitucionalidade, mas estancou, senão quebrava o município. Essa é a grande razão. O Jadir, acho que na época, se lembrar, né, Jadir, que veio, que o cumprimento foi na época, no início da gestão, né, que houve uma redução do IPTU na época. Essa foi uma discussão judicial que foi derrubada depois na Câmara, né, pela inconstitucionalidade, porque senão o município, na época, eu estava diretor da Câmara, ia se discutindo isso, o município, em tese, teria que dar segundo o diretor da Receita na época, e hoje ainda já dariam 100 milhões de reais mais ou menos. Era um outro problema que tinha que
que se resolveu dessa forma, né? Que foi derrubado no tribunal. Então, aqui só estamos trazendo essas informações, que são importantes para o prefeito, e naturalmente as decisões futuras também precisam ter o olhar de não criar passivos. As decisões que tomamos aqui neste mandato, também no mandato passado, foram de não constituir passivos, mas sim de solução, como foi prestado conta, especialmente prestado contas de informações, especialmente na reunião de recursos humanos, onde colocamos tudo às claras e não há nenhuma pendência nesse mandato, e o que tinha de mandatos passados a gente colocou em dia. Então, assim, doutor Mauri, os processos que estão enumerados aí, todos eles têm os seus números, tem lá no Proajude, etc., e que, evidentemente, se necessário for, e a gente for demandado pela equipe de transição, é claro que a Procuradoria coloca-se à disposição. Sem dúvida. Até, prefeito, desses 2.500 e tantos processos que nós citamos, eles estão distribuídos entre os 12 procuradores que nós temos aqui na Procuradoria Geral, e cada um tem a sua responsabilidade, né, profissional em cada processo. Então, qualquer informação que for preciso, só solicitar. Cada procurador está acompanhando os seus processos, prazos, tudo ok. Precisando de informação, é só solicitar. Ok. Então, não sei, também é importante dizer que nós temos em curso a possibilidade dos procuradores pedirem enquadramento na nova lei de 20 para 30 horas, isso também, né? Já nós temos, acho que apenas 3 que não optou. Hoje apenas 3, os 12 apenas 3 que não optaram por 30 horas. E os demais optaram por 30, e tem até o prazo, qual é o prazo que eles têm agora, eu não me recordo. Se não me engano, agora até de 27, só tem... Quem não optar, aí fica lá no sacramentado nos 20 horas. Já existe aí. Ok. Alguma informação a mais? É isso. Acho que é uma situação bem peculiar essa questão da transição da Procuradoria, mas fizemos questão de trazer aqui o Procurador-Geral e também o Subprocurador para tratar um pouco desses assuntos relevantes que são necessários. Além da Procuradoria, a gente tem a assessoria jurídica de gabinete, né? Que não tem a ver com Procuradoria. O prefeito tem no gabinete um assessor jurídico que também lhe orienta do ponto de vista jurídico naquilo que possa fazer, além dos pareceres que vocês fazem produção lá para nortear processos, etc. Também temos o reforço de gabinete do assessor jurídico, que depois da transição de gabinete a gente vai passar todas as informações. Exatamente, as funções são diferentes. O assessor, ele é aquele cargo que orienta o prefeito, é um cargo pessoal. A Procuradoria já defende os interesses maiores, contenciosos, pareceres para processo de licitação, enfim, no modo geral. Ok. Acho que é isso. Coordenador, algum questionamento, alguma lembrança? Fique à vontade. Perfeito, acho que falar da transição aqui a gente não recebeu nada hoje. Sobre a questão da Procuradoria, eu acho que é um passo importante que o governo deu criando a Procuradoria. O Toledo era um dos municípios, dos grandes municípios do estado, era o único que não tinha. Então, uma ação bem importante. E reforçar, né, o papel que essa orientação, essa discussão em processos é muito importante, porque é onde no final vai virar precatório, e é muito aquela preocupação que a gente tem que ter de não pagar errado e não cobrar errado, né? E isso sempre vai onerar o município. É isso mesmo. Doutor Alexandre Gregório, alguma consideração?
Prefeito, é isso que eu, reforçando o que o Mauro falou, né, é importante a questão da Procuradoria, que é um órgão de Estado aí, que representa o Estado e o município. O município, né, no sentido, Sentido amplo da questão do Estado, né? Parabenizar o Dr. Mauri, o Dr. Matheus, enfim, todos os procuradores que tive a honra de trabalhar com eles também por um certo período, né? Saudoso Nélvio também, que infelizmente nos deixou de maneira tão trágica. Na verdade, agradecer a oportunidade de ter trabalhado com vocês e elogiar também aí toda a equipe, uma equipe extremamente aguerrida, tecnicamente muito boa. Então o município está bem servido e desejo que continue com sucesso nessa caminhada de vocês na Procuradoria. Maravilha. Andres, você está intrinsecamente na Secretaria de Administração ligada à Procuradoria também. Sim, sim. É importante ressaltar, né, Andres, que parecer é parecer, né? É o que parece, né? Salvo melhor. Salvo melhor juízo, né, doutor? Exatamente. E conforme ato discricionário do gestor. É isso aí. Mas parabenizar também pela apresentação aqui das informações e pela condução. E como tu bem diz, prefeito, a administração está muito relacionada e afeta a Procuradoria, até porque todas as contratações públicas passam pela Procuradoria, os pareceres, análise jurídica e legal de todos os atos, né? Então a gente sempre teve uma boa relação aí com o Dr. Mauri, com todos os procuradores, e que a gente deseja é que siga esses processos da forma que a gente tem feito. É isso. Maravilha. Pena. Queria só retomar com o Dr. Mauri uma coisa que me foi marcado num dos ofícios que recebemos da equipe do prefeito eleito. Ele se referia a receber informações de todos os processos, inclusive da última movimentação, algo nesse sentido. Não sou do mundo jurídico, mas aí eu fiquei imaginando um universo de 3.000 projetos. Eu acho que processos, eu acho que essa preocupação só faz sentido, esse cuidado só faz sentido se for a preocupação de perda de prazo, alguma coisa do gênero. Aí eu pergunto, existe algum risco de que isso venha a acontecer nesse período de transição, os primeiros dias de janeiro, ou é possível por meio eletrônico, sei lá, outro sistema da própria justiça, que esse tipo de verificação possa ser feita independente de ter que informar um por um? Pena, é importante a sua pergunta, o seu questionamento. Faria sentido essa preocupação se houvesse uma troca dos procuradores, mas não vai. Os procuradores vão permanecer, são servidores concursados, e eles estão cuidando dos processos que estão sob a responsabilidade deles. Então, qualquer andamento, qualquer prazo, eles estão acompanhando dia a dia e não há nenhum risco, a não ser, claro, evidentemente, eventual falha humana, né? Mas dentro da estrutura, dentro do que está posto aqui, não. Tá? Não existe essa possibilidade. Então, para deixar bem claro aqui o seguinte, os procuradores que têm processos trabalhistas, cíveis, outras questões de ordem jurídica estão muito bem definidos. A qualidade técnica que eles têm já está comprovada. E, naturalmente, pelos prazos que cada um acompanha, dentro do formato que a Procuradoria tem, estão cumpridos. E, naturalmente, como tu disseste, eles têm o dever funcional de acompanhamento e as suas responsabilidades, assim como cabe ao prefeito, cabe a qualquer servidor, também os procuradores precisam atender essa expectativa. Além do dever funcional, até, prefeito, nós temos o dever ético perante a OAB, né? Nós também temos essa questão. Qualquer perda de prazo, além de um possível processo administrativo disciplinar dentro do município, a gente pode ter um processo disciplinar perante a ordem também dos advogados. Perfeito. Mas eu creio que, especialmente o Dr. Rui Fonsati, que também é advogado, certamente compreende isso. Jadir. Eu só parabenizar a Maurina, primeiro procurador-geral do município, né? Obrigado. E
o volume de processos que estão incumbidos a vocês, né? E estender também os cumprimentos ao Dr. Matheus, né? Fazer uma referência ao saudoso Nelvio, que nos deixou prematuramente, né? Que vinha desenvolvendo um belíssimo trabalho de conjunto, né? de unidade lá dentro da assessoria, agora Procuradoria. Acho que veio a bom tempo, prefeito, a criação da Procuradoria. Acho que até um pouco atrasado, né? Exato. E dizer da importância, que nós somos regidos por normas, leis, resoluções, que o jurídico, na verdade, é o que nos orienta. Quando tivermos dúvida para onde que a gente vai, jurídico, todas as secretarias. Então, quero cumprimentá-lo, quero que seja extensivo a todos os teus servidores que estão lá, advogados, administrativos, pelo atendimento que vocês têm dado ao município, né? E esperamos que continue nessa toada. Então, acho que ele está bem servido de profissionais e dizer que o governo acertou em criar a Procuradoria. Obrigado, Jade, e será transmitido aos demais procuradores. Muito bem, são 16 horas e 50 minutos de terça-feira, 19 de novembro de 2024. Encerramos aqui a prestação de contas da Procuradoria-Geral e amanhã é feriado nacional, não teremos reunião, mas voltaremos então na quinta-feira, dia 21, às 14 horas, nesse recinto, com a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, colocando-se à disposição da equipe do prefeito eleito, da equipe de transição, que naturalmente a gente está aqui para as informações que porventura lhes prouver. Mas, por iniciativa nossa, estamos detalhando de forma refinada, aprofundada, todas as informações. E todas as secretarias passarão por aqui. Várias já passaram, todas passarão até 19 de dezembro. Claro que, em decorrência das informações já dessas quase 11 mil páginas que foram mandadas em resposta até o momento e que fomos demandados por ofício, poderão surgir dúvidas e que nós estamos aqui para saná-las sempre no período da manhã, quando demandado por ofício pela equipe de transição do prefeito eleito. A gente está aqui fazendo a transição, governando. E registrar nessa reunião da Procuradoria que hoje vamos homologar, então, a construção de 22 casas em 2 Irmãos e 22 casas em 10 de Maio. Saiu aqui o parecer e agora homologando, vai para a confecção dos contratos, né? Exato. Uma vez homologada, vai para a confecção do contrato. Exatamente. Só para registro histórico aqui. Agradecer, então, Daniel da Silva, Fabiano Trento, o Lucas Luiz Roça Apolinário, a Jaqueline Caiume de Moraes e José Augusto, que ajuda na aparato técnico aqui. Também os agradecimentos a essa equipe valorosa, Dr. Diego Bonaldo, coordenador, Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, o Pena, Jadir Cláudio Tonin e Andrius Todeschini Prestes, que fazem parte da equipe de transição. Até quinta-feira, às 16 horas.